Olá! Você sabia que a Terra já esteve à beira da destruição várias vezes? Sim, momentos em que o mundo quase chegou ao fim por motivos inacreditáveis. Desde pequenos erros humanos até eventos cósmicos inesperados, a história do nosso planeta está repleta de situações que poderiam ter mudado tudo drasticamente. Hoje, vamos contar para vocês alguns desses dias em que a Terra quase acabou. Mas antes, já sabe, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu joinha porque este vídeo está repleto de fatos surpreendentes que muita gente nem imagina que aconteceram. Além disso, comente aqui embaixo qual desses eventos você já conhecia. Agora que você já deixou o seu like e se inscreveu, bora para o vídeo. O cometa de 1883. Se tem uma coisa que a história da Terra nos ensina é que o perigo pode vir de qualquer lugar. E às vezes, pode estar passando bem na nossa frente, sem que ninguém perceba o quão grave a situação realmente é. Foi exatamente isso que aconteceu em 1883, quando um astrônomo mexicano chamado José Bonilla testemunhou algo estranho enquanto observava o Sol. Ele viu nada menos que centenas de objetos misteriosos cruzando o céu, como se estivessem em rota direta para a Terra. A cena durou 2 dias inteiros, e ele rapidamente registrou tudo e publicou sua descoberta em um jornal de astronomia francês. Mas, naquela época, ninguém levou Bonilla a sério. Alguns cientistas até zombaram da ideia, dizendo que talvez ele tivesse confundido os objetos com poeira no telescópio ou até mesmo pássaros voando em frente à lente. O que ninguém imaginava era que, anos depois, uma equipe de pesquisadores da Universidade Nacional Autônoma do México analisaria os registros de Bonilla e chegaria a uma conclusão assustadora: ele não estava errado. O que Bonilla viu não eram poeira nem pássaros. Eram na verdade fragmentos de um cometa gigantesco, com bilhões de toneladas, que passaram a apenas 488 mil quilômetros da Terra. Parece distante? Pois saiba que é mais perto do que a Lua. E não foram só algumas centenas de fragmentos. Os cálculos modernos indicam que mais de 3.200 pedaços desse cometa passaram raspando no nosso planeta. Se esses fragmentos tivessem colidido com a Terra, a destruição teria sido catastrófica. Imagine milhares de asteroides atingindo o planeta por 2 dias seguidos. Provavelmente, a humanidade nem estaria aqui hoje para contar essa história. Por pura sorte, esse foi um dos dias em que a Terra quase acabou, mas escapou por pouco. O erro do radar e a Lua. Se você acha que o perigo vem apenas do espaço, pense de novo. Às vezes, o maior risco para a Terra vem dos próprios humanos e da tecnologia que criamos. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 5 de outubro de 1960, quando um simples erro quase colocou o mundo em guerra. Naquele dia, radares na Groenlândia identificaram algo assustador: mísseis soviéticos estavam supostamente a caminho dos Estados Unidos. Em questão de segundos, a defesa aeroespacial americana entrou em alerta máximo e começou a preparar um contra-ataque. Agora, pense comigo: se os Estados Unidos contra-atacassem a União Soviética, os soviéticos revidariam imediatamente. Em poucos minutos, dezenas de mísseis nucleares cruzariam os céus, resultando em uma guerra que poderia ter apagado a humanidade do mapa. O mundo inteiro estava prestes a acabar, e tudo por causa de uma falha absurda. Não havia mísseis soviéticos. O que realmente aconteceu foi que o radar confundiu o surgimento da Lua no horizonte com um ataque inimigo. Sim, você ouviu certo, a guerra nuclear quase começou por causa da Lua. Mas por que os Estados Unidos hesitaram antes de apertar o botão vermelho? Por sorte, um detalhe fez os generais americanos pararem para pensar: o líder soviético Nikita Khrushchev estava em Nova York naquele exato momento, participando de uma conferência da ONU. Faria algum sentido a União Soviética atacar os Estados Unidos enquanto seu próprio líder estava em solo inimigo? Claro que não! Esse detalhe salvou o mundo. Os oficiais decidiram esperar antes de agir e, pouco tempo depois, descobriram a verdade: não havia ataque nenhum, apenas um erro ridículo no radar. Agora, imagine como a história teria sido diferente se Khrushchev não estivesse nos Estados Unidos naquele dia. A Lua poderia ter sido a responsável por desencadear o fim da humanidade. O espião e a crise dos mísseis.
Se você acha que a história anterior foi tensa, espere até ouvir essa. Desta vez, não foi um erro de radar que quase acabou com tudo, mas sim uma jogada perigosa de espionagem. O ano era 1962, e o mundo estava mergulhado na crise dos mísseis de Cuba, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Os Estados Unidos descobriram que a União Soviética havia instalado mísseis nucleares em Cuba, apontados diretamente para o território americano. Com o dedo no gatilho, os dois países estavam a um passo da destruição mútua. No meio desse caos, um militar soviético chamado Oleg Penkovsky estava trabalhando como espião para os Estados Unidos. Sua missão? Avisar os americanos caso um ataque nuclear fosse iminente. Mas ele não podia simplesmente ligar e dizer: "Ei, um ataque vai acontecer." Se fosse pego, seria morto imediatamente. Por isso, um plano engenhoso foi criado. Caso Penkovsky soubesse de algo grave, ele deveria ligar para a embaixada britânica em Moscou, respirar 3 vezes no telefone e desligar sem dizer uma palavra. 1 minuto depois, ele deveria fazer exatamente a mesma coisa novamente. Esse era o sinal secreto que indicaria que a guerra estava prestes a começar. E então, no dia 22 de novembro de 1962, o telefone tocou na embaixada britânica. Alguém do outro lado respirou 3 vezes e desligou. 1 minuto depois, o telefone tocou novamente. Era o código de alerta. A essa altura, os americanos já estavam se preparando para reagir a um ataque nuclear da União Soviética. Só havia um problema. Oleg Penkovsky já tinha sido capturado pelos soviéticos. Quem fez a ligação não foi ele, mas sim os próprios agentes russos, tentando enganar os americanos para que eles iniciassem a guerra primeiro. Por sorte, os oficiais da embaixada britânica desconfiaram da armadilha e decidiram não repassar o alerta imediato aos Estados Unidos. Se tivessem acreditado, um ataque nuclear teria sido disparado, e o mundo como conhecemos teria sido reduzido a cinzas. Penkovsky não teve a mesma sorte. Meses depois, ele foi julgado por traição e executado em 1963. Seu destino foi trágico, mas sua história serve como um lembrete de que por muito pouco o mundo não acabou naquele dia. O acidente do Titã II. Se até agora falamos de falhas humanas e truques de espionagem, imagine quase acabar com o mundo por causa de um simples erro durante a manutenção de um equipamento. Pois é, isso realmente aconteceu. Era 18 de setembro de 1980, quando 2 técnicos foram enviados a uma instalação militar no Arkansas, nos Estados Unidos, para fazer uma manutenção rotineira. O que eles não sabiam é que, em poucos minutos, estariam prestes a causar um desastre nuclear. Lá dentro, havia um dos mais poderosos mísseis balísticos do país, o Titã II. Mas o que tornava esse míssil tão especial e perigoso não era seu tamanho, e sim a ogiva nuclear que ele carregava, 594 vezes mais poderosa do que a bomba de Hiroshima. Os técnicos estavam apenas ajustando algumas peças no topo do míssil quando, acidentalmente, um deles deixou cair uma chave de ferramenta de mais de 3 kg. A ferramenta despencou de uma altura de 24 metros e acertou a base do míssil em cheio. O impacto foi suficiente para abrir um buraco no tanque de combustível do míssil, que começou a vazar rapidamente. E como se isso não fosse assustador o suficiente, horas depois, o combustível vazado entrou em combustão, causando uma explosão gigantesca. A explosão foi tão intensa que o próprio Titã II foi arremessado pelos ares, e a ogiva nuclear que ele carregava foi lançada a 30 metros de distância. O pior? Se essa ogiva tivesse explodido ao tocar o solo, teria destruído boa parte do estado do Arkansas. Por sorte, e realmente foi sorte, a ogiva nuclear não detonou. Mas, por alguns centímetros, um simples acidente de manutenção poderia ter resultado em uma das maiores tragédias da história da humanidade. É assustador pensar que o fim do mundo já esteve nas mãos de uma chave de ferramenta solta. O alerta falso e o herói soviético. Se você acha que os eventos até agora foram tensos, imagine estar no meio de um bunker, com alarmes tocando e telas piscando, indicando que o fim do mundo está a poucos minutos de acontecer. Foi exatamente isso que o tenente-coronel soviético Stanislav Petrov viveu no dia 26 de setembro de 1983, um dia que ficou conhecido como o momento em que o mundo quase acabou,
e foi salvo por uma única decisão. A Guerra Fria estava em seu auge. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabiam que, se um lado disparasse mísseis nucleares, o outro revidaria em questão de minutos. Então, quando os sistemas de defesa soviéticos detectaram um míssil nuclear americano vindo em direção à União Soviética, o protocolo era claro: contra-atacar imediatamente. Petrov olhou para os monitores. Era um único míssil. E aquilo fez ele hesitar. Afinal, por que os Estados Unidos lançariam apenas um míssil se queriam iniciar um ataque? Alguns minutos depois, os sistemas detectaram mais 5 mísseis. Agora, já eram 6 projéteis nucleares a caminho, e os superiores de Petrov aguardavam sua confirmação para lançar um ataque devastador contra os americanos. Ele tinha apenas alguns minutos para decidir. Se ele confirmasse o ataque, a União Soviética lançaria centenas de mísseis em resposta, começando uma guerra nuclear sem volta. Se ele ignorar os sinais e os mísseis forem reais, a União Soviética seria destruída sem chance de revidar. O destino do mundo estava em suas mãos. Mesmo com todos os alarmes tocando, Petrov seguiu seu instinto e disse às autoridades que o sistema estava errado, que não havia ataque nenhum. E então, ele apenas esperou. Os minutos passaram. Nenhum míssil caiu. Os alarmes pararam. Era um erro do sistema. Nenhum ataque tinha acontecido. Se Petrov tivesse seguido o protocolo e dado o alerta, a resposta da União Soviética teria iniciado a Terceira Guerra Mundial. Mesmo tendo salvo o mundo, Petrov foi repreendido por seus superiores, pois ele desobedeceu ordens diretas. O reconhecimento só veio décadas depois, quando ele foi premiado por organizações internacionais como o homem que evitou o apocalipse. Agora pense, e se outra pessoa estivesse no lugar dele naquele dia? E aí, depois de ouvir todas essas histórias, fica claro que a Terra já esteve por um fio diversas vezes, não é? Seja por falhas humanas, espionagem ou até mesmo fenômenos cósmicos, o nosso planeta quase foi devastado em diferentes momentos da história. E o mais assustador? Isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Ainda hoje, enfrentamos riscos como asteroides gigantes, tensões nucleares e até falhas tecnológicas que podem colocar tudo a perder. A diferença é que, agora, sabemos o quão perto já chegamos do desastre, e isso pode nos ajudar a evitar novas tragédias no futuro. Mas e você, já conhecia essas histórias? Qual delas você achou mais impressionante? Comenta aqui embaixo porque a gente quer saber sua opinião. E claro, se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, essa é sua última chance. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque eu tenho certeza que muita gente nem imagina que a Terra já esteve tão perto do fim. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!